Olá a todos. Hoje vou-vos falar sobre um livro que recebi recentemente da minha editora. Um livro que escrevi e que finalmente o tenho em minhas mãos. Chama-se Um Navio no Liberalismo, As Charruas São João Magnânimo. Este navio viveu o período de implantação do liberalismo, ou seja, durante ali as duas Marias, a Dona Maria I e a Dona Maria II, e viveu todo este período de tempo. As invasões francesas, a saída da corte para o Brasil, a Guerra Civil 32-34 e depois um conjunto de reformas que se foram implantando na sociedade e que foram estruturantes para aquilo que somos hoje. Este navio teve uma atividade muito ativa durante este período de tempo, tinha uma dupla funcionalidade, tanto tinha uma componente militar como tinha uma componente civil, tanto transportava pessoas civis como militares, assim como transportava mercadorias e materiais, quer para redistribuição pelas posições ultramarinas, dadas as suas carências existentes nesses locais, assim como uma absorção dos recursos naturais dessas regiões. Esta charrua foi construída no Pará, no Brasil. Existiram duas. A primeira durou muito pouco tempo, porque logo assim que saiu na sua primeira viagem, naufragou à saída do Pará, que ela foi construída no Pará, no Brasil, e naufragou e deu então início a uma construção de uma segunda charrua, com as mesmas características, com as mesmas qualidades e com a mesma finalidade para que tinha sido proposto a sua construção, visto que durante este período de tempo existiam a construção de várias charruas, e esta também fora mais uma, fora uma aposta dos governos deste período de tempo, no sentido de dar resposta aos desafios e superar as dificuldades existentes no Reino de Portugal. Este navio e a história deste navio reporta-nos para este período do liberalismo, um período muito conturbado, de muita violência, de muita contestação, de ideologias que se encontravam implantadas e que se pretendiam mudar, dada aos ideais dos filósofos do século XVIII, e depois que originou a Revolução Francesa e a Revolução Americana, e que desenvolveu um conjunto de ideais que depois foram trazidos para Portugal através das invasões francesas. Este navio inicialmente tinha como finalidade trazer madeiras do Brasil para o Real Arsenal da Marinha, no sentido de construir navios no Real Arsenal da Marinha, visto que as madeiras provenientes do Brasil eram de melhor qualidade e maior resistência às intempéries e aos desafios que o mar propõe e que tem que se enfrentar, e que os navios têm que ser construídos por forma a que consigam superar essas adversidades que o tempo e o mar proporciona nos navios. Este navio também participou na saída da corte para o Brasil, participou em várias ações que ocorreram em Lisboa. Depois podem ler o livro e aconselho-vos a ler, que é um livro muito, muito interessante, muito construtivo, tem uma visão histórica diferente do que era costume, não é uma visão generalista, mas é uma visão muito, muito direcionada para
para este navio, e a história deste navio foi enquadrada na evolução histórica da implantação do liberalismo em Portugal. Viveu o período da Revolta do Porto, a Revolta Liberal do Porto de 1820, depois a Constituição de 1822, depois a Carta Constitucional de 1826 e a Constituição de 1838. E viveu este período de tempo, e assim também como ela, outros navios, mas neste navio esta obra tem a particularidade de que não é muito falado neste ponto, que é como é que se projetou, por um lado, a Constituição de 1822, depois a Carta Constitucional de 1826 e a Constituição de 1838, e como é que elas se projetaram pelas possessões ultramarinas. Isto está escrito, vem escrito neste livro, espero que o leiam. Vem a explicar como é que isso se propagou pelas várias possessões ultramarinas. A obra também fala e descreve os vários aspectos específicos existentes a bordo, a vida a bordo, a guarnição, o tipo de guarnição que existia e que foi alterando ao longo do tempo, consoante as missões de que estava atribuídas à charrua. Ora, e esta oscilação da guarnição dependia se a charrua estava em reparação, ou se estava em atividade, ou qual era a missão que lhe tinha atribuído, e portanto havia ali uma grande oscilação. Portanto, podia ir de 180 até 50 elementos da guarnição, tudo dependia em que finalidade estava a dita charrua. Se estava no Porto, em reparação, ou estava normalmente a reparação ocorria ora tanto em Lisboa, ora tanto em Goa, que eram os locais onde sofria reparações mais profundas e mais alargadas. Assim como o abastecimento dos navios requeriam uma atividade constante, portanto, tinham muitos elementos embarcados no navio, quer a nível de pessoas que eram transportadas para as possessões ultramarinas. Inicialmente para o Brasil chegou-se a levar muitos militares, no sentido de conter algumas rebeliões que existiam, isto até à independência do Brasil, e depois pelas possessões ultramarinas, e também levavam presos, levavam degradados, levavam famílias completas, redistribuíam pelas várias possessões ultramarinas, e num dia aportava, mas ancorava, porque não existia portos físicos. Simplesmente os navios chegavam e ficavam ancorados nas suas baías, e depois os trajetos era efetuado por pequenas embarcações entre terra e os navios. Isto também vem descrito neste livro. Vem a descrever como é que se efetuava o abastecimento ao navio, qual eram as dificuldades encontradas, as guarnições que existiam, o tipo de recrutamento, os materiais que levavam e eram redistribuídos pelas várias possessões ultramarinas, quer em Angola, quer em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, quer em Moçambique, em Goa, em Macau, em Timor, nas ilhas adjacentes dos Açores e da Madeira, e também no Brasil até à sua independência. E, portanto, o navio fazia este circuito
saía da metrópole de Lisboa, normalmente passava ali pela Madeira ou pelos Açores, normalmente era pela Madeira, depois no regresso é que passava pelos Açores, mas na saída passava pela Madeira. Normalmente embicava diretamente a Moçambique. Depois de Moçambique esperava pela Monção, e ia para Goa, depois então ia para Macau e para Timor, e depois de Timor regressava, ora diretamente, ou fazia paragem em Moçambique, ou então diretamente para Angola, e depois de Angola passava pelos Açores, ou também aportava ali em Cabo Verde, ou em Santo Tomé e Príncipe, e depois passava ali pelos Açores e embicava à metrópole, a Lisboa. E fazia este circuito todo, e era o navio que fazia a distribuição, quer da própria comunicação, que era o único meio de comunicação entre as várias posições ultramarinas e a metrópole, e Lisboa, e distribuía desde carta, correspondência, dinheiro, fazia todo o tipo de distribuição de materiais. Às vezes havia materiais que eram pedidos e que eram solicitados, que trouxessem ou que levassem para as posições ultramarinas e vice-versa, das posições ultramarinas para a metrópole, e portanto também tinha esta dupla funcionalidade. E também levava com eles para as suas possessões os administradores coloniais e as suas famílias, os seus criados. Havia os criados brancos e os criados pretos. Há uma particularidade de que os criados pretos eram chamados coisas, aquela coisa. O navio, a história deste navio também descreve as comunicações existentes por um lado, entre o comando do navio e os vários governos das posições ultramarinas, assim como as comunicações existentes em mar-oceano aberto. Ou seja, quando se cruzava com outros navios, era identificado os navios através da bandeira que cada navio arborava. O registro e aquilo que as fontes aquilo que as fontes transmitiram e dizem é que, portanto, este navio cruzou-se com holandeses, franceses, ingleses, americanos e brasileiros também arboravam a bandeira brasileira depois da sua independência. E, portanto, depois com este contacto entre os vários navios em alto mar, trocavam correspondências, inicialmente através de comunicação de bandeiras. Havia bandeiras que comunicavam sinais e tinham significados muito próprios, e depois punham pequenas embarcações na água e estabeleciam contacto direto entre os elementos das várias guarnições. E assim ficava-se a saber as novidades dos portos, de onde vinham, o que é que tinha acontecido, o que é que estava em desenvolvimento. Tanto esta difusão das boas novas e das boas más também era estabelecida em contacto pelo mar, e assim se comunicava as pessoas umas com as outras. E isto sabia-se tudo, veio-se a saber como é que estava a evolução das tropas francesas, qual era a sua posição em relação à Espanha, a Portugal, se já tinham saído, se permaneciam ainda em Portugal. Também vem descrito neste livro, vem descrito esta particularidade. E outras coisas, destroços, naufrágios. Portanto, havia todo um conjunto de comunicações entre eles. Isto tanto a navegar como nos próprios portos. Também, quando chegava um navio a um porto, trazia boas novas ou boas más e outros bens, ou de primeira necessidade ou de pequeno comércio. E a história deste navio reporta-nos para esse período de tempo tão conturbado e tão perturbador, que agitou as mentes, agitou e fez temer muitas pessoas que seguiam ideologias diferentes
portanto, isto foi um período de implantação do liberalismo, que havia quem fosse a favor e quem fosse contra. Portanto, isso viu-se logo na divisão da coroa. Havia elementos que eram apoiantes desta nova corrente ideológica e havia outros que não, que eram apoiantes do absolutismo, do antigo regime. E, portanto, isso depois até originou a Guerra Civil 32-34, que também vem descrito neste livro, como é que isso como é que isso se desenvolveu e como é que se resolveu depois da Convenção de Évora Monte. Também vem descrito nesta obra. Espero que a leiam, que a gostem, que a critiquem, que façam os vossos pontos de vista sobre a história. Os portugueses não gostam muito da sua história, gostam mais da a história dos outros, que é mais bonita. Lá terão as suas razões. E, portanto, a nossa história está um pouco maltratada. E, portanto, e como os portugueses estão habituados a absorverem tudo que é estrangeiro, e então também esta nova corrente ideológica que veio com as invasões francesas, também os portugueses abraçaram-na bem. Este livro tem uma fotografia que é a Veia de Goa. É uma veia de Goa. Esta fotografia é um quadro que está no Museu de Arte Antiga. Aconselho-vos a visitar o museu. Tem lá peças muito inspiradoras para quem goste de história e quem goste de conversar sobre história. Tem lá peças muito inspiradoras, não só para o período do liberalismo, como para outros períodos. Por isso é que é o Museu de Arte Antiga. E eu solicitei a viabilidade de poder utilizar esta fotografia, que é um quadro que está logo na entrada do museu, no Museu da Arte Antiga, e eu solicitei a viabilidade de usar então esta imagem da Veia de Goa, que descreve muito bem a atividade que existia neste período de tempo. E como estava enquadrada com o tema que fora abordado, então eu solicitei a viabilidade de poder usar esta imagem na capa do livro, o que foi aceito, e muito bem, e tive que pagar os direitos de autor, e tenho que devolver 3 volumes, pois que isto não há nada de borla, tudo se paga. Portanto, e lá terei eu que devolver 3 volumes, com muito gosto, e até devolvia mais, se assim as possibilidades o permitissem. Isto tudo no sentido de as pessoas poderem ler e perceberem como é que foi a evolução do liberalismo, como é que ele se implantou, como é que as pessoas reagiram a esta nova corrente ideológica. E estamos sempre a aprender. O autor e os escritores também aprendem muito ao escrever. Não é só o leitor que aprende quando lê o livro. Quando estamos a escrever uma obra ou quando estamos a escrever algum trabalho, também estamos a aprender e estamos a desenvolver novas capacidades, novos pontos de vista, novas formas de crítica e de análise dos documentos que fazemos. Isto foi um trabalho muito árduo, muito difícil. Selecionar as fontes, saber onde é que estavam as fontes, fazer a crítica às fontes, o que era importante para esta visão histórica. Portanto, isto leva muito tempo e obriga a um conhecimento amontante, já sobre o desenvolvimento histórico da nossa sociedade, que foi português, que foi Portugal. Este navio não fala só, a história deste navio não fala só da implantação do liberalismo, fala da própria organização da sociedade em geral. Depois, intermédio, fala ali da Real Marinha Portuguesa, também a sua estrutura, como é que ela funcionava, e depois especificamente do próprio navio, a sua orgânica, a sua organização, as dificuldades que os próprios comandantes tinham em solucionar determinadas situações, principalmente para conter rebeliões e revoltas a bordo, que é muito difícil
porque em alto mar um navio é uma coisa minúscula e se houver revoltas e revoluções torna mais difícil o termo da missão a que foi atribuída ao navio. E então havia necessidade de aplicar penas, e foram penas muito severas, também estão descritas nesta obra, penas muito severas. Muitas vezes a execução das penas originava que os condenados fossem para o hospital tratarem-se, porque a violência era muito grande. E, portanto, também fala de alguns aspectos violentos que existiam neste período de tempo. Os tempos eram conturbados e havia uma necessidade de uma grande disciplina e, como tal, havia necessidade da aplicação de penas que fossem proporcionais ao tipo de delinquência que existia. E os marinheiros portavam-se muito mal e então havia necessidade de aplicar estas penas mais rígidas pelo comando. E às vezes havia um caso ou outro mais esporádico a nível da própria oficialidade dos navios, ou então havia desentendimentos ideológicos e ou pontos de vista diferentes ou interpretações das ordens diferentes. E os comandantes às vezes tinham esta dificuldade em se comunicar com os governos das várias posições ultramarinas, principalmente para a saída do porto devido à monção, porque a monção estava-se a aproximar e o navio ainda não estava abastecido, ainda não estava pronto para terminar a sua missão. Este navio também sofreu as tormentas do Cabo da Boa Esperança. O Adamastor não o deixou passar, ele vinha de Goa para Angola e o Adamastor não o deixou passar. Ele teve ali muitos dias em grandes tormentos, em grandes dificuldades, esteve quase a ir a pique, até que o comando resolveu arribar a Moçambique e refazer a reparação e depois então continuar a sua missão, e então o Adamastor depois já o deixou passar. Espero que leiam o livro, que gostem dele, que o critiquem. A crítica é sempre positiva, dá-nos novos pontos de vista e que gostem do livro, que eu também gostei muito, não por ter sido eu que o escrevi, mas por aquilo que já conheço. Acho que é um livro muito inspirador e que nos traz novas realidades, novos pontos de vista, mais plural, mais diversificado, dá-nos criatividade para novas ideias. E como está a chegar o inverno, agora as noites são mais longas, são mais friorentas, e nós assim, aconchegados com as nossas mantinhas, lemos o nosso livrozinho e ficamos a conhecer melhor do que foi a nossa história e daquilo que somos hoje, graças a estes tempos conturbados e muito violentos, de fortes contradições ideológicas, que às vezes ocorriam situações muito complexas e muito difíceis. Dado também o navio também foi apreendido pela Esquadra Liberal. Uns chamam como um navio pertencente aos usurpadores, outros não. Eu acho que não, acho que ele não foi um navio usurpador, portanto acho que ele também participou e contribuiu para o liberalismo. A obra também fala sobre aspectos religiosos a bordo, também existia uma forte presença religiosa a bordo, imposta mesmo. Os castigos, as festividades, o regimento de sinais. Há um conjunto de características, os acidentes, os mortes, as moléstias. Havia muitas moléstias, havia uma preocupação muito grande pelos contágios, devido ao facto do navio aportarem muitas
áreas diversificadas com climas diferentes e com doenças diferentes, e então às vezes os marinheiros portavam-se mal e traziam as doenças para bordo, e depois isso espalhava-se facilmente. O navio é um espaço muito pequeno e facilmente se contagia, facilmente há contágio de doenças. E ele também, e a história deste navio também fala sobre isso. Também sofreu ali um período em que teve uma epidemia a bordo, e depois a história do navio mostra como é que foi solucionada este problema e como é que o comando agiu perante uma pandemia a bordo. Espero que o leiam, que gostem dele e que critiquem, como eu disse, criticam e façam as vossas críticas, e que vos inspire para outros trabalhos e outros pontos de vista. E só assim conseguimos construir a nossa história, que é tão rica e tão diversificada, mas por vezes muito maltratada, e como eu tivera referido, os portugueses gostam mais da história dos outros, que é mais bonita, portanto a nossa história tem coisas boas e coisas más, como tudo, e tivemos que saber lidar com esta realidade histórica, e não só construir uma história de coisas bonitas, porque isso era criar uma história irreal e não real, e sabemos bem que a realidade do dia a dia não é aquilo como às vezes a gente gostaria que fosse, ou como às vezes nos apresentam, mas a realidade do dia a dia é muito difícil, tem muitas dificuldades, e é para isso que aqui estamos, para superar essas dificuldades e contornar essas dificuldades e construir um futuro melhor. Espero que gostem do livro e que façam boas leituras. Se tiverem alguma questão, contactem o autor, que ele vos orientará no melhor caminho que achar que é a solução para as vossas dúvidas. Tudo bom, felicidades para todos e boas leituras.